Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Gabriel Marques, um ser humano assim como você que está num processo eterno de aprendizagem. Este vídeo ele tem o intuito de explicar uma das ferramentas existentes dentro do minimalismo. Se você não viu, eu já gravei um vídeo falando sobre o que é minimalismo. Eu vou deixar aqui no card para vocês acompanharem. Como eu estou num processo gradativo dentro do minimalismo, eu resolvi trabalhar minha parte mental cada vez mais e aos poucos ir introduzindo as partes práticas. E uma das partes práticas eu vou compartilhar com você hoje, que é justamente a ferramenta do desapego. Eu vou fazer um desapego dentro do meu guarda-roupa, mas eu vou mostrar cenas desse processo, explicando mais a parte mental do que a parte prática. Mas aí você me pergunta, Gabriel, por que é tão importante saber essa parte mental? Eu já vou te explicar o porquê é importante. Primeiro, a gente tem que entender a diferença entre desapegar e destralhar, que são ferramentas que são faladas pelos minimalistas e pessoas que praticam, o minimalismo. Então, destralhar é simplesmente você jogar fora tudo aquilo que não tem serventia, ou seja, você retirar lixo do seu dia a dia, retirar lixo da sua vida, seja do armário, seja da sua estante, seja da sua mesa de escritório. Já o desapegar tem a ver mais com o aspecto emocional. Coisas que você se desfaz, que você tem algum apego emocional, mas que você vê que não tem tanta utilidade assim. E você armazena dentro da sua vida apenas por um apego emocional. E aí fica uma crítica minha. Dentro do minimalismo, muitas pessoas utilizam a palavra destralhar, mas sem saber o que realmente é destralhar. Então eu quero que fique bem claro a diferença entre as duas, para justamente você saber o que você está fazendo quando você for ou destralhar dentro de algum aspecto que você queira ou desapegar. É justamente entendendo isso que você vai saber o que você está fazendo. E aí, voltando, o porquê é importante saber essa parte mental? É justamente porque, se eu entendo a diferença entre destralhar e desapegar, eu vou fazer uma atividade não somente para abrir mais espaço dentro de algo, para limpar o meu guarda-roupa, mas sim eu entender a perspectiva dos meus hábitos. Vou te deixar bem claro. Um exemplo. Quando a gente está desapegando de roupas, desapegando de alguma coisa e fazendo esse tal destralhe, percebe que geralmente a gente fica muito assustado quando a gente vê a quantidade de coisas que a gente tinha guardada e a gente não estava utilizando. Ou seja, já serve para a gente ter uma consciência que o nosso consumo está um pouco desequilibrado, porque estamos apenas comprando algo e escondendo, comprando algo e escondendo. E isso, conforme a gente vai guardando e acumulando, a gente não vai percebendo no nosso dia a dia o tanto de coisa que a gente consome por impulso ou simplesmente porque estava na promoção. Então está aí a importância de entender essa parte mental. Porque não adianta nada a gente fazer um desapego ou um destralhe dentro da nossa vida e continuar com o mesmo hábito de consumo. Porque aí você só vai estar abrindo mais espaço para coisas novas que você vai consumir e essas coisas possam ser que você não tenha necessidade disso. Então o minimalismo ele te possibilita refletir sobre essas coisas, não somente destralhe por destralhar, mas sim entender que é um comportamento impulsivo que você está tendo dentro do consumo. E aí uma grande diferença, destralhar ela é muito mais fácil. Porque como eu falei, é aquilo que você não usa mesmo, não tem serventia, ou seja, é lixo. Então é muito mais fácil você destralhar lixo, você jogar fora coisas que não tem serventia. Agora o desapegar ele é difícil porque você acredita que tem serventia, mas muitas vezes possa ser apenas apego emocional por esse objeto, que outras pessoas poderiam utilizá-lo de uma melhor maneira possível.
Então o propósito do minimalismo é justamente isso, fazer esse destralhe, mas entendendo o panorama das suas atitudes, para você não voltar com velhos hábitos. E aí eu vou levantar alguns critérios que eu utilizo para poder analisar esses objetos e me desapegar de uma forma mais fácil, seja objetos dentro da cozinha, em qualquer parte da casa. O primeiro critério: quanto tempo eu não utilizo esse objeto que eu estou tentando desapegar. Isso é fundamental entender, porque muitas vezes a gente só está guardando e armazenando coisas que não têm serventia. E saber o tempo e qual foi a última vez que eu utilizei esse objeto vai fazer com que você entenda se você precisa ou não deste objeto. Segundo critério, e para mim o mais importante, se eu vender ou doar isso que eu estou desapegando, eu vou utilizar como motivo para consumir algo novo? É interessante a gente pensar nisso, porque muitas vezes a gente só desapega de algo porque a gente enjoou daquilo que estava guardado há muito tempo e acabamos utilizando isso como desculpa para consumir algo novo. É ideal a gente ficar atento a esse comportamento que passa despercebido pela gente. Terceiro critério: qual o real sentido para mim das coisas que eu decido ficar e não desapegar? Pensar nisso é interessante, porque quando a gente pensa no que a gente está deixando e cria um sentido para essas coisas, não, essas coisas têm utilidade para mim, faz com que a gente não crie aquela síndrome de apego às coisas que a gente está tentando desapegar. E automaticamente a gente canaliza a nossa energia e direciona essa energia para as coisas que estão ficando na nossa vida, criando intenção desse objeto e utilidade para ele. E o quarto critério é mais prático. Quando você está separando e tirando as suas roupas, você criar um montinho para saber o que você vai doar e um montinho do que você pode vender. Porque nesse processo de desapego, a gente, além de doar, a gente também pode ganhar uma grana extra com objetos que estão encostados e sem serventia pra gente, mas que outras pessoas podem estar utilizando. E eu quero te falar uma coisa bem interessante. Depois que eu levantei todas essas questões com você, você deve estar me perguntando: Gabriel, quais benefícios eu tenho ao me desapegar? E eu quero te falar justamente sobre isso. Quais benefícios nós temos ao desapegar de algo ou fazer o processo de destralhe? Primeiro benefício: é justamente quando você faz esse processo de desapego, retira as suas coisas do guarda-roupa, você vai ter um panorama geral das suas coisas e vai entender o quanto que você é apegado a objetos. Lembrando daqueles critérios que eu falei para você que te ajudam a desapegar. Então o primeiro benefício é você entender o nível de apego que você tem pelos objetos. O segundo benefício é justamente a gente conseguir direcionar a nossa energia para objetos que a gente vai ficar e começar a dar mais sentido para ele dentro do nosso dia a dia, porque muitas vezes a gente consome e tem objetos que só consumimos pelo imediato, e quando a gente faz esse desapego, a gente tem o benefício de entender o que realmente a gente precisa e entender o que realmente a gente está utilizando, fazendo com que a gente crie sentido para esses objetos dentro da nossa rotina. Terceiro benefício: você começa a ter mais percepção pelos seus gostos. É isso mesmo. Quando você faz esse processo de desapego, de tirar e ter um panorama geral das coisas que você está vendo na hora do desapego, você começa a perceber quais são os seus gostos. E aí automaticamente você vai se conectando com a sua essência, se conectando com seus gostos pessoais. E muitas vezes o nosso jeito de ser, ele se manifesta em coisas que consumimos, em coisas que compramos. Ou seja, o nosso estilo de roupa, por exemplo, ele tem muito a ver com os nossos gostos. Automaticamente se conecta com o meu estilo e com a minha essência. Quarto benefício, e é um baita benefício, que é simplesmente a facilidade de você organizar suas coisas. Quando você faz essa limpa, destralhe e desapego,
facilita para você organizar os objetos que você já tem na sua vida. Você não fica acumulando muita tralha e não fica acumulando objetos desnecessários, facilitando a sua organização na sua rotina, na sua vida e fazendo com que você automaticamente tenha mais clareza do que você tem. E aí, como eu falei, a importância de trabalhar o lado mental serve justamente para isso. Não adianta você fazer todo esse desapego e continuar consumindo mais, acumulando mais coisas e se desorganizando no decorrer do tempo. Então a parte mental é fundamental, porque você estudando e entendendo essa parte mental, você vai parar de repetir hábitos que são ruins dentro desse processo de desapego e destralhe. E o sexto benefício, e bem importante, é você contribuir e ajudar pessoas com os seus objetos que você não está utilizando. Você acaba fazendo uma boa ação, doando ou simplesmente vendendo por um valor mais baixo e acaba ajudando pessoas. Objetos que não serviam para você possa ser que sirva muito para outras pessoas que estavam procurando aquilo. E antes de eu continuar com esse vídeo, já deixa o seu like aqui pra mim e se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para continuar acompanhando conteúdos que te façam refletir dentro da sua própria rotina. Porque assim você vai me ajudar bastante nesse processo que eu estou desenvolvendo e nesse trabalho de compartilhar conhecimento e reflexão para as pessoas. A mensagem final que eu quero deixar para você nesse vídeo é justamente que o minimalismo ele é além de simplesmente uma moda. Ele é simplesmente a questão de atitude e você entender a intenção dos seus hábitos no seu dia a dia. Como eu falei nesse vídeo com relação ao desapego, não adianta você desapegar ou destralhar de algo e continuar com o hábito de consumir mais, porque você vai ficar nesse ciclo constante. Então o minimalismo está aí para explorar, para quem quiser, para quem se interessar, mas sempre lembrando e eu reforço, a verdadeira transformação ela tem que partir de você, não é uma ferramenta que vai te transformar, ela é apenas um auxílio nesse processo de transformação. A verdadeira transformação está dentro de você e quando você começa a entender os seus hábitos ruins e tentar modificá-lo através das suas ações. Se você acha que fez sentido esse vídeo para você, compartilhe com um amigo, compartilhe com alguém que você goste e que você sinta que está precisando fazer esse destralhe, esse desapego dentro da rotina. Porque entender essa parte mental vai fazer com que você poupe muito tempo e que você quebre certos hábitos ruins dentro da sua vida. Então compartilhe esse vídeo porque é de extrema importância as pessoas entenderem o real sentido de destralhar e desapegar. E para fechar esse vídeo eu vou fazer aquela pergunta. E aí? Bora sair do caos?